Olá, eu sou a professora Daniele Martins e vou explicar para vocês a atividade da disciplina de prática pedagógica do curso de licenciatura em matemática que nós vamos desenvolver ao longo da semana 4, 5 e 6. Então, vejam, essa avaliação, ela é uma avaliação que a gente vai fazer parceladinha, supostamente, né? Mas vai ficar a critério de vocês. Nossa disciplina é uma disciplina de prática, para a gente refletir sobre a prática docente, refletir sobre esse ambiente escolar. Isso é o que tem que estar dentro da nossa disciplina, tá? Então, para essas semanas 4, 5 e 6, eu vou passar uma atividade para vocês que envolve uma visita à escola, tá? Então, vocês têm aí a semana 4, 5 e 6 para fazer essa visita. E como dentro do processo educacional da EAD a gente trabalha com a separação, fazendo atividades por semana, então eu separei cada uma o que vocês têm que pensar por semana, mas você pode ir um único dia e executar a atividade toda, tá certo? Então, tem algumas regras que elas são gerais e que você vai perceber que somando o pontuação da quarta, quinta e sexta semana dá os 100 pontos, que seria a sua segunda nota da disciplina. Então, vamos lá. Quais são as regras? A atividade ela tem que ser realizada no máximo de 3 pessoas, mas caso você queira fazer sozinho, tá certo? Você pode fazer, não tem problema nenhum. O trabalho, ele deve ser formatado numa letra Arial, tamanho 12, espaçamento de 1,5 e ter no máximo 6 páginas. Eu vou mandar para vocês, eu vou compartilhar o modelo já do trabalho, vai estar lá no AVA. Então, vocês vão ter que colocar as informações seguindo o modelo que vai estar lá, tá certo? Como vocês vão fazer uma visita, não deve citar nome de nenhuma das pessoas envolvidas, tá? O máximo que vocês vão citar são informações da escola. E isso aí não tem problema, porque são a maioria das informações são informações públicas. Mas eu não posso saber o nome do professor, eu não posso saber o nome de coordenador. Se vocês chegarem a conversar com algum aluno, eu também não posso saber nome, nem eu e nem ninguém do grupo, tá? Por questão de comitê de ética. Outra coisa, para visitar as escolas, normalmente, por uma questão de segurança, elas estão pedindo uma carta de encaminhamento. Então, essa carta de encaminhamento já tem o modelo, eu já disponibilizei no AVA esse modelo, que vocês podem acessar também e vão preencher com o nome de vocês, data, horário, todas essas coisas, tá? E já está lá assinada por mim, é um modelo padrão. Mas se precisar de uma outra bem específica, vocês mandam para mim o modelo e eu providencio. O que é que vocês vão fazer dentro dessa escola, tá? Então, a gente tem aí que começar a refletir e ter um olhar diferente pela escola. A escola, muitas vezes, a gente vai com um olhar de aluno. A gente conhece a escola pelo olhar que a gente foi aluno, mas agora a gente tem que olhar para a escola como professor. Então, vocês têm que fazer uma apresentação dessa escola. Vocês vão lá, pode ser uma escola pública, pode ser uma escola privada, dentro da cidade que vocês moram. Tá? Se vocês estão no mesmo polo e conseguirem irem todos na mesma escola, o grupo, né, é melhor ainda. Ah, professora, mas eu vou na minha e o fulano vai na dele. Não tem problema, vocês vão relatar isso dentro do trabalho. Tá? Então, qual é a ideia? Vocês vão fazer perguntas gerais, assim, qual é a quantidade de salas, de equipamentos que tem. Às vezes a escola não tem quadro branco, a escola trabalha com giz e não tem problema nenhum. Tá? Você tem a questão assim de que horário que ela funciona os 3 turnos, ela só funciona manhã e tarde, ela é integral, não é integral, quantos funcionários, tá? São informações bem gerais que vocês vão pedir, por exemplo, tem algum programa, algum projeto que a escola atende, ela está envolvida em algum programa de alfabetização, por exemplo, ela foi contemplada por algum projeto que financiou alguma sala da escola, ela tem merenda escolar ou não tem merenda, ela é integral, ou não é? Quais são os níveis educacionais, por exemplo? A escola é de educação infantil, é de ensino médio, é de ensino fundamental? Essa escola tem que modalidades? Ela tem educação inclusiva? Ela não tem educação inclusiva? Ela trabalha com a educação de jovens adultos ou não trabalha? E aí, quem compõe essa gestão? A gente tem coordenador, tem diretor, tem vice-diretor, entendeu? Como é esse gerenciamento? São perguntas gerais da escola que você vai fazer. E um detalhe importante para a gente: essa escola tem laboratório de informática, de ciências, tá? E aí o que contemplaria a primeira semana da nota seria esse olhar geral sobre a escola,
certo? O que seria a segunda parte da nota, que seria a atividade referente à quinta semana, tá? É o quê? É você chegar e vamos conversar com o professor. Tentem falar com algum professor dessa escola. Qual é a disciplina que ele atua? Qual é a graduação que ele tem? Ele tem alguma especialização, um mestrado, um doutorado? Quantas aulas ele tem por semana? Ele dá aula apenas na disciplina que ele é formado? Ou, por exemplo, ele é um professor de matemática que está dando aula de física, de química, de biologia? Acontece às vezes, né? Ele é um professor de língua portuguesa e está dando aula de sociologia, filosofia, tá? Então, essas informações. Ele é concursado? Ele é temporário? Quantas horas ele atua dentro da escola? Ele precisa, às vezes, ter mais do que um contrato ou não? E fora isso, que metodologias que ele atua em sala de aula? O que, que ele conhece aí de metodologia? Qual é a visão que esse professor tem de sala de aula, os desafios que ele começa a enfrentar do cotidiano? Às vezes ele tem turmas que são muito numerosas, alunos que não têm nenhum tipo de acompanhamento familiar, então são bem dispersos, não fazem atividades de casa, se ele passar. Quais são os desafios que ele vai enfrentando do dia a dia? Então são coisas que você vai conversar com esse professor e ter aí o layout. Agora, nada de nomes desse professor, tá? A gente não quer saber nome desse professor, a privacidade desse professor tem que ser resguardada. E por fim, o que seria a última semana, que seria referente à sexta semana, tá? Que vale 30 pontos, seria você observar aí o contexto dos alunos. Às vezes você senta ali no pátio da escola, no horário do intervalo, e você verifica o que eles estão fazendo. Esses alunos, eles brincam, eles não brincam, eles ficam em grupo, como é que eles se vestem, como é que eles andam, eles estão muito sozinhos, muito isolados. Eles ficam jogando, a escola tem esse espaço para eles jogarem ou não, né? Se eles jogam, quais são os jogos que eles jogam? Eles ficam só ali no celular, eles não interagem muito. Então é para você refletir ali, sentar naquele espaço da escola e ficar observando o teu aluno para ter noção de que aluno é esse. Né, para além de estar dentro do espaço da sala de aula, tá bom? Então você faz em uma única visita, você pode contemplar tudo isso, tá certo? Mas por uma organização da nossa disciplina, por uma organização do curso, eu separei por semana, tá? Então, na quarta, quinta e sexta semana, você vai fazer isso. Na semana da sexta semana é que vai aparecer a opção para você enviar essa avaliação. Na sexta semana apenas, tá bom? Então fiquem bem e a gente vai se falando. Tchau!